Não, senhor Renato Impera, eu não acho que você esteja viajando não, porque eu acho que agora eles estão jogando um jogo muito perigoso. Quando eu tive aquela discussão com o professor Ricardo Almeida sobre o valor político do Bolsonaro, que ele ia diminuir com a aproximação da sua prisão, eu não esperava acontecer o que está acontecendo agora. Eu vou confessar para vocês. O que está acontecendo? O que eu esperava que aconteceria? Com o Bolsonaro fora de jogo, figuras políticas iriam brigar pelo espaço deixado pelo Bolsonaro. Porque não existe vácuo de poder, correto? Isso eu imaginei que ia acontecer. Isso está acontecendo, porém, como eles acham que o Bolsonaro acabou, e o Bolsonaro vai ser preso, todo mundo já tem certeza que o Bolsonaro vai ser preso, ele não vai participar da próxima eleição, tá todo mundo puxando o saco do Bolsonaro, tá todo mundo restituindo a imagem política do Bolsonaro para ser aceito pelo público bolsonarista, que eles pensaram, não, peraí, tá, o Bolsonaro está fora de jogo, mas por que eu não fico com o público do Bolsonaro? Daí a gente vê a imagem, dos governadores. Papelão, aqui não tá o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro que vive sendo escorraçado. Essa turma já tá em campanha aberta, já começou a campanha. Eles já estão em campanha. Já tava lá, não tem aquele na foto, eu já vou pegar a foto que ele mesmo postou. Pô, Ratinho Júnior, Zema, meu Deus do céu. Então tá todo mundo correndo atrás do público do Bolsonaro. Olha só, tem aqueles 54 milhões de votos. Correram. Mas agora, mas tem um perigo aí, Ricardo Almeida, tem um perigo muito grande, eu vou falar qual. Assim, a gente não pode prever o futuro, a gente não sabe o que pode acontecer. Eles só estão fazendo isso, entrando na pauta da anistia, que ninguém, acho que alguns governadores nem sabem que porcaria de pauta é essa, sabe? É perigoso porque vai que acontece alguma coisa que a gente não espera e o Bolsonaro recupera os direitos políticos. E aí? Todo o plano que Nicolas tá fazendo, Moro tá fazendo, Zema tá fazendo, Caiado tá fazendo, o Centrão tá fazendo, vai por água abaixo, cara. Não vai. Vamos lá. Mais ou menos. O que esses governadores perdem abraçando o Bolsonaro agora? Exato. Cara, virtualmente nada. Eles não perdem nada, eles só têm a ganhar. Se o Bolsonaro recupera os seus direitos políticos, eles vão, sei lá, o Ratinho vai sair pro Senado, o Moro vai sair pro governo do estado, o Zema vai pro Senado, o Tarcísio vai pra uma reeleição. Absolutamente ninguém perde nada, estando do lado do Bolsonaro. Na verdade, eles podem perder tentando se afastar deles e tentar seguir uma terceira via. Olha só, eu sou independente ao Bolsonaro e eles vão perder uma parte do eleitorado que para eles vai ser muito, muito importante se caso qualquer um desses quatro aí saia candidato a presidente. Então eles não perdem nada com o Bolsonaro sem direitos ou sem direitos. Eles só tem a ganhar. Vamos lá, tem uma coisa que é óbvia em tudo isso, que é a estratégia que esses caras sempre adotaram, né? Essa estratégia não é deles de agora, é uma estratégia desde sempre e que diverge fundamentalmente da nossa estratégia. Então, a gente tem que ser franco, né, em admitir que a estratégia do MBL nunca foi uma estratégia racional e eficaz em termos eleitorais. A gente se afastou do bolsonarismo do jeito que se afastou por questão de princípios, mas princípios não ganham eleições. Eu vou repetir aqui para vocês que estão nos assistindo. Princípios não ganham eleições. Pela terceira vez. Princípios não ganham eleições. É óbvio que se você olha o que foi o governo Bolsonaro, assim, o histórico desastroso de medidas muito erradas, e mesmo o que ele fez contra vários aliados, inclusive contra um cara como o próprio Sérgio Moro, que está indo numa manifestação bolsonarista, né, fundamentalmente, e não está ali para fazer nenhuma crítica ao Bolsonaro, então ele não vai certamente pegar o microfone e falar, não, porque o ex-presidente Bolsonaro, na época que me tirou, foi porque ele escondeu a corrupção do filho, etc. Você não vai fazer isso. Então, o que rola com todos esses agentes? E aí eu falo assim de uma posição de alguém que aceita as regras do jogo, sabe? Sem ficar, por quê? Aceita as regras do jogo. Eles sempre perceberam que se afastar do bolsonarismo significaria algo muito traumático em termos eleitorais, uma perda muito grande de força. Quando o Bolsonaro ele começa a se complicar e o governo dele começa a dar errado e a coisa vai se degringolando cada vez mais, a ideia desses caras já era, se o Bolsonaro morrer politicamente, não necessariamente com a situação que ele está com o STF, mas por qualquer outro motivo, já que ele é um governante competente. Então, se esse cara morrer politicamente, o que acontece? Eu estou aqui, eu posso, de alguma forma, herdar o capital político dele. Todos pensaram nisso. Para quem quer herdar o capital político de alguém, não faz sentido você se afastar desse cara enquanto esse capital político está aí. Você pode simplesmente esperar o cara se dar mal, né, na trajetória dele. Quando ele se dá mal, você está ali como sucessor, né, como sucessor legitimado. Então, todos eles fizeram esse movimento desde antes do Bolsonaro estar na iminência de ser preso do jeito que está, e os fatos confirmaram, corroboraram o acerto dessa estratégia. Então, o fato do Flávio ter se, né,
entrado na situação que entrou, depois os vários inquéritos contra, os processos contra os apoiadores do Bolsonaro, depois toda a controvérsia midiática e jurídica em torno do golpe, que já se arrasta há muito tempo, depois o TSE tornando ele inelegível, e agora, né, quer dizer, ao longo desse tempo também, várias notícias de joias da Arábia, de coisas relacionadas ao golpe, notícias que de alguma maneira estavam ali para empurrá-lo a uma incriminação, né? Então, quando você vê todo esse cenário, as pessoas se mantiveram ali, vão se manter, né, nessa posição até o fim, e tudo isso faz sentido. Então, essa é a primeira coisa, essa é uma estratégia correta do ponto de vista do Tarcísio, do Moro, do Zema, de todos eles. Uma estratégia eleitoralmente que faz todo sentido. E aí é uma pergunta para você, mas e se o Bolsonaro continuasse? Se o Bolsonaro continuar com os direitos políticos, acontecerá aquilo que o Império falou. Todos eles colocam a viola no saco, e eles aguardam um novo governo Bolsonaro. Ou se a coisa estiver tão complexa aí, talvez um deles saia e tente negociar com o Bolsonaro por detrás da cortina, mesmo com o Bolsonaro com direitos políticos. Talvez isso aconteça, talvez ele recupere os direitos políticos e ele mesmo não queira sair. Se ele for assegurado que ele vai ter uma vida muito tranquila de paz e sem perturbação pelo resto do seu tempo, entendeu? Se ele deixar um cara, apoiar um cara, enfim, um cara aí do sistema, que vai livrar a barra dele com o judiciário e coisa e tal. Então, é assim, esse é o ponto fundamental. A segunda coisa é sobre anistia e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que quando você tem uma relação de forças do jeito que ela está estabelecida no país, com o STF, que tem uma composição que é antibolsonarista, né? E segundo, com o governo, o partido governante, que é o PT, então, portanto, um partido absolutamente interessado em manter as pessoas presas e manter o processo contra o Bolsonaro correndo e tudo mais, não tem sentido falar em anistia, coisa. É lógico que isso aí é mais uma bandeira para o futuro governante que vier, uma bandeira para o futuro presidente. Se a gente tiver uma eleição em que a esquerda seja derrotada, e assim, sinceramente, está se encaminhando no Brasil para esta circunstância, o governo do PT está indo mal, então se ele continuar indo mal, se ele continuar erodindo a base de popularidade dele, talvez apareça um cenário em que claramente a esquerda seja derrotada em 26. Lógico, está longe, é difícil fazer especulação há mais de um ano da eleição, né, um ano de distância da eleição, mas se isso vier a acontecer, o novo presidente, ele vai dar essas anistias. Eu acho que sim, ele vai comprar uma briga com o judiciário e, sinceramente, eu acho que o STF, depois de tanto desgaste, se volta um presidente de centro que faça uma série de gestos para o bolsonarismo, porque esse cara vai ser obrigado, seja o Tarcísio, seja alguém vindo do próprio clã Bolsonaro, o Zema, qualquer um deles será obrigado a fazer isso. A pressão popular do próprio eleitorado que votou nesse cara vai ser muito forte, que as pessoas esperam que isso aconteça. Então, ao manter a memória acesa das pessoas que foram presas, ao manter a memória acesa de certas, entre aspas, injustiças que os bolsonaristas sofreram, o que está sendo feito é um discurso de continuidade do que está sendo colocado agora para a ação do presidente que virá de direita no futuro de 2026. E este cara, esse presidente, vai ser meio que obrigado a fazer essas coisas. Então é essa a aposta dos caras. Obviamente é. Não há outra opção, minha opinião.